Bem-vindos a todos e a todas. Estamos aqui no lançamento do livro A Pequena Outubrista, de autoria da Linda Bostrom Knausgård, publicado pela editora Rua do Sabão, no Brasil. E trouxemos aqui para um bate-papo de lançamento a Natália Timmerman, que é psiquiatra, escritora e doutoranda em literatura na obra do Kraow Knausgård. E que assina a orelha do lançamento. E também tem com a gente o Luciano Dutra, que fala diretamente de Reykjavik, na Islândia, que é tradutor direto do sueco, fala algumas dezenas de línguas, certamente, e que contribuiu bastante para trazer esse livro para o Brasil. E a Laura Herber, professora, escritora, e que fala com a gente direto de Copenhague. Então, aqui, antes de mais nada, deixa eu mostrar o livro, né? Aqui, A Pequena Outubrista, que é o lançamento da editora Rua do Sabão. Aqui a orelha, a capa interna, que o trabalho do diretor de arte, que é o Vinícius Oliveira, e a outra capa. Então, vou mostrar o livro aqui para todo mundo. E para começar, vamos começar com o Luciano. Bom dia, Luciano. Fala um pouquinho para a gente sobre a tradução, como foi para você conhecer a obra. Bem-vindo, por favor, fique à vontade. Bom dia, obrigado pela apresentação e pelo convite para participar desse bate-papo. Bom dia, Laura. Bom dia, Natália. Boa tarde aqui de Reykjavik, na verdade, são 2 da tarde aqui. E, bom, essa é uma autora que estava assim no radar, né, como objetivo de leitura, mas o que acontece no caso dos tradutores é que a gente é muito otimista e acaba lendo, no fim das contas, só aquilo que a gente está traduzindo em cada momento, porque engata um projeto no outro e é muito difícil se escapar do livro e conseguir ler outras coisas, ou muitas coisas, né, ao mesmo tempo, enquanto está concentrado numa tradução. Enfim, esse é um livro assim, difícil, né, de leitura difícil, não tanto pela questão linguística, mas pela temática que ele aborda e pela maneira como ele, de uma maneira bastante crua, mostra aí um outro lado do estado social sueco, e uma tradução e uma leitura profunda, que é a tradução que me impactou bastante, realmente, e me deixou, assim, curioso para ler os outros livros da Linda. Estou acabando o Velkommen til Amerika, que é o próximo, né, que a Rua do Sabão vai publicar, não é mais segredo, já saiu, né? Então, é um livro mais curto e mais homogêneo, vamos dizer assim, sem entrar muito no mérito do livro. É interessante que você falou eu lembro que quando a gente estava conversando enquanto você traduzia, né? E aí, Luciano, como tá indo? E você comentava que você tinha que fazer paradas na tradução porque ele era muito duro, né? E eu fiquei bem impressionado com isso. Assim. Bom, e Natália, você como psiquiatra, como escritora e como doutoranda em literatura, que assina para a gente a orelha do livro, como foi para você o contato com a obra? O que você pode trazer para a gente? Para mim também foi impactante, né? Eu costumo ter um cuidado como psiquiatra de não diagnosticar personagens, porque apesar de ser sabidamente autobiográfico, ela, a partir do momento que se trata de um romance, ela é uma personagem, né? Tanto que tem alguns indícios de ficcionalidade na obra, né? Então, acho que o meu principal cuidado é justamente não ler psiquiatricamente, apesar de que isso, no caso dessa obra, é quase impossível, né? Então, é quase como se fosse um trânsito constante que tivesse que ser feito na leitura. Né? Então, eu me senti impactada, primeiro, como leitora, como pessoa, né, diante daquele sofrimento que se coloca ali nas palavras tão bem traduzidas, né, pelo Luciano. Acho que a gente consegue ver as lacunas ali do sintoma, sabe? Que aí eu acho bonito isso, como no livro parece que o sintoma ele acaba virando linguagem poética, né?
E acho que por isso que a gente consegue aguentar, apesar de que na tradução talvez tenha sido difícil mesmo. E também me impactou como quem estuda a obra do Karl Ove Knausgård, é curioso ver o outro lado, né? E eu acho que eu também procurei ter esse cuidado e na verdade isso nem foi um esforço, porque é um livro que se basta em si mesmo, né? Ele não é necessariamente uma resposta a obra do Karlov, né, a Minha Luta, que expõe a Linda, ou até, por exemplo, Spring, não sei como é que se fala Spring em norueguês, mas ele fala um dia, o Karlov narra, na verdade são cartas à filha que vai nascer, que é justamente a filha de que a Linda também fala, né? Então, apesar de ser um romance, tem esse trânsito com a realidade, né? Então, e também como psiquiatra, né? Acho que não tem muito como não ver ali o que está acontecendo, né? E pensar a respeito do que ela coloca, né, dos tratamentos, ECT, enfim, né? Uma leitura que me tocou em múltiplas instâncias mesmo, muito, muito rica, muito bonita. Muito bom. Trazendo esse tema da autoficção e da literatura, bom dia, Laura, boa tarde, aí em Copenhague. Como foi sua leitura do livro? Eu acho que, bom, também parecida um pouco com a deles, e acho que durante a leitura, me interessou muito essa, vamos dizer assim, né, o que uma literatura contemporânea tenta fazer com essas questões da doença, da perda da identidade num processo, né, psíquico muito extremo. Evidentemente, me revoltei com o sistema, enfim, psiquiátrico sueco, não que seja uma grande surpresa, mas né, o livro também fala muito dessa, enfim, algo extremamente sádico, né, em vários momentos, mas me interessou pensar de que maneira eu leio mais como uma autobiografia, né, quer dizer, literária, um pouco como talvez a Natália tenha sugerido, obviamente literatura, né, mas eu acho que mais do que um exercício autoficcional, acho que o desafio ali dessa literatura eu vejo mais como um desafio autobiográfico. E acho interessante esse retorno da autobiografia na literatura contemporânea, enfim, do qual obviamente faz parte o Karl Ove, mas o livro também me faz lembrar de uma certa literatura, até de uma literatura brasileira também, né, que lida com essas questões, né, do manicômio, do internamento, né, a literatura como não gosto nem um pouco da palavra instrumento, mas como um gesto de recuperação de subjetividade, né? Isso está em vários momentos. Eu me lembrei do Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, Maura Lopes Cansado. A gente tem exemplos interessantes. Tem outros autores que trataram a doença, mas doenças que têm outras, vamos dizer assim, colocarem outros desafios. Jean-Claude Bernardet falando sobre AIDS, o Inácio Loyola Brandão que fala sobre um aneurisma, mas para mim, assim, o livro foi lido, assim, um pouco com nessa companhia, vamos dizer assim, né, o Lima Barreto, para mim, apareceu até em algumas cenas específicas que a gente poderia fazer uma leitura comparada, assim, e, sobretudo, claro, o Artaud, né, que é a escrita contra o sistema psiquiátrico, né, quer dizer, uma certa lucidez, né, ali no fundo de um estado, né, assim, muito complexo, mas uma lucidez que aparece e que se coloca também, que se revolta contra essa, né, um certo procedimento, né, contra uma... isso eu acho que, para mim, foi o que me interessou. Eu li o livro pensando, né, assim, que lugar esse livro tem, né, entre essas outras literaturas que também lidaram com essas questões muito frontalmente, né?
Enfim. E é interessante, né? Porque quando a gente lê o Arthur, o Lima Barreto, parece que a gente está falando de algo do começo do século XX, algo que ficou para trás. E aí a gente encontra isso no século XXI e não num país periférico, num país com problemas sociais, mas num país que é uma referência do Estado social, que é a Suécia, né? O Luciano comentou agora há pouco sobre isso. Vamos falar um pouco mais sobre isso agora, Luciano? Sim, essa denúncia desses abusos e dessa despersonificação, dessa perda de identidade, da perda do arbítrio que perpassa o livro todo e que, no meu entender, o livro, de uma certa forma, é uma tentativa de neutralizar isso, de combater isso com palavras, né, de recuperar a identidade através da recuperação das memórias. A gente sempre pensa na Suécia, claro, nos países nórdicos em geral, mas a Suécia assumiu ou criou essa imagem num determinado momento, no momento em que tinha outras, digamos, prioridades políticas e sociais. A Suécia projetou essa imagem de país neutro, país pacifista, país que tenta resolver conflitos, e na própria cultura do dia a dia da Suécia, quando a gente aprende o sueco, uma das primeiras lições, a primeira é pontualidade, né, de nunca chegar mais do que 5 minutos atrasado numa aula, e a segunda mesmo nos diálogos mais simples, de tu sempre reconhecer, primeiro, que o que o outro está dizendo tem algum mérito, para depois tu usa a conjunção man, que é tipo porém, e aí tu vai dar a tua opinião. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito embutida, e a questão também da confiabilidade, as pessoas são julgadas a partir desses valores. Então, é um país em que a dependência da comunidade do outro sempre foi uma coisa bastante arraigada e forte e privilegiada no século XX, né? A nação que se construiu a partir desses valores. Mas a gente vê na questão, por exemplo, da maneira como hoje em dia os partidos políticos da Suécia jogam com a questão do ódio ao outro, que é o de fora, a ameaça de fora, a políticas de restrição de imigração e redução de número de refugiados que se recebe. Isso tudo são pequenas mostras, assim como a narrativa da Linda, de que há, na verdade, brechas nessa imagem, nessa autoimagem, nessa imagem que o país projeta para fora, e, em última análise, nesse estado social que se construiu ao longo do século XX e que permite coisas absurdas como, por exemplo, que a eletroconvulsoterapia seja uma coisa que faça parte do arsenal dos médicos, sendo que no próprio país onde ela foi inventada, que é a Itália, isso já foi proibido há bastante tempo, né? Então... E, Natália, para você, como médica, ler sobre a prática da terapia assim, do ponto de vista médico, é algo que é discutido ou é algo que é claramente um absurdo? Porque, como leitores, quando a gente lê o livro ali da internação coercitiva e do procedimento que ela detalha de uma forma bem dolorida, é uma parte que ela fala sobre o modo como você fica desacordado depois, o seu corpo é transportado para lá e para cá, e ela via os outros serem transportados, sabendo que logo em seguida seria ela. Isso, para nós, leitores e leigos, parece um grande absurdo, mas como médica, isso é algo que ainda está em debate ou é também claramente um absurdo para você enquanto médica psiquiatra? Então, eu vou falar algo que pode parecer controverso, né? Na verdade, eu me vi numa posição delicada, até, por exemplo, para escrever a orelha, porque, segundo a escola onde eu me formei psiquiatra e no Brasil e em muitos países do mundo, o ECT não só não é controverso, como é indicado, né? Tem situações em que realmente é útil. Eu acho que me parece que na Suécia é um exagero, né? Uma super prescrição do ECT, mas em algumas situações não há outra coisa a se fazer. Por exemplo, na esquizofrenia catatônica, alguns casos de depressão psicótica, em depressões refratárias, que já
já tentou muitos outros tratamentos. O caso da Linda, paciente psiquiátrica, assim, é impossível eu falar dela como paciente, porque ela não é, eu nunca atendi ela, mas pelos sintomas que ela descreve, é muito grave, né? Acho que o livro fala de uma tentativa de suicídio muito grave, né? Sem querer dar spoiler do livro, mas acho que é difícil dizer que, assim, não é... No Brasil a gente usa, né? Não, eu atualmente não estou vinculada a nenhuma instituição, então eu não tenho recebido pacientes tão graves, mas nos hospitais, universidade, hospitais escola, nos hospitais... vou falar hospital, porque aí sim, eu acho que é uma discussão que precisa ser realmente feita, né? Você estava falando de parecer ser algo que já deveria estar ultrapassado antigo, mas até o final do século XX, começo do século XXI, a gente ainda tinha Barbacena no Brasil, né? Essa coisa do manicômio, né? É algo que realmente não pode existir. Agora, isso não significa que eu seja contra internação psiquiátrica em alguns casos, mas não manicômio. Geralmente, assim, no hospital geral. Acho que, inclusive, o fato de estar no hospital, eu li esses dias o livro do Fanon, Alienação e Liberdade, que saiu recentemente no Brasil pela UBU, e ele escreve muito bem, né? Além faz muito pensar, é muito bonito como ele escreve. Ele fala isso, quanto o simples fato da internação acontecer num hospital geral não dá um outro estatuto para a loucura, né? De uma doença lá de outras doenças, tira o estigma, né? Só por conta disso, é uma doença que precisa ser tratada, não são aquelas internações de meses, anos, né? A pessoa precisa viver no hospital, não, são situações pontuais. A pessoa sair da crise e depois seguir o acompanhamento ambulatorial na rede, né? Então, acho que talvez na Suécia haja esse exagero, mas eu não acho que existe muito estigma sobre a ECT, a eletroconvulsoterapia, então acho que até procurei tomar esse cuidado para não, na orelha, para não corroborar com esse estigma, né? Aumentar. Porque acho que, assim, bom, e eu não acho que... eu tenho certeza que alguns colegas psiquiatras vão ler e vão achar um absurdo o livro, porque, nossa, ela provavelmente está escrevendo, eles diriam, provavelmente está escrevendo só por causa do ECT, ela saiu da crise por causa do ECT. Só que eu não acho que ela tem que ser grata à psiquiatria, né? Eu não acho que em nenhum momento ela tem que ser grata à psiquiatria. A psiquiatria não serve para isso. Muito pelo contrário, né? Eu acho que... Ela pode escrever o que ela quiser, e a liberdade dela é exatamente essa. E deve, sim, se manifestar contra algo que causou muito sofrimento para ela, um percurso muito doloroso, muito sofrido. Acho que... E que ela mostra para a gente de um jeito que ainda consegue ser dito com beleza, né? Acho que é um grande gesto de liberdade, de superação do sintoma mesmo, né? O livro. E quando você fala isso, assim, nós, quando leigos, né, a imagem que a gente tem do ECT, da internação coercitiva, traz muito, assim, uma primeira referência é o Estranho no Ninho, outra é o Lima Barreto, e são sempre a partir da visão do paciente. Então você acha que nesse aspecto a literatura e o cinema, eles contribuíram para o estigma que há, que se você for tratar isso do ponto de vista do médico, a visão é muito diferente? Não acho que... eu acho difícil. Aliás, nunca tinha pensado a respeito disso, mas eu acho que eu não conseguiria dizer que a literatura contribui para o estigma, porque eu acho que a literatura faz o oposto disso. A literatura problematiza, né? Faz a gente pensar, mantém a complexidade, acho que abre discussão, não contribui para estigma. Eu acho que é importante ter esse contraponto, porque existiu, sim, um sistema psiquiátrico por anos, por séculos. Acho que, assim, a gente tem... É algo que a gente precisa continuar pensando, né? Existiram internações coercitivas indevidas, existiram internações nas quais houve procedimentos indevidos, isso existe ainda, existe uma violência, sim. Então, acho que
não acho que a literatura tenha contribuído para o estigma, acho que a literatura contribui para que a gente pense, para que a gente reflita, para que não, o discurso médico não seja o único, porque não pode ser o único. Ele não pode ser o único. Acho que é algo que precisa ser aberto, precisa ser, poxa, senão é violento, né? Senão é autoritário. Acho que não pode ser assim. Então, não diria que ele contribui para o estigma. Eu acho que bom que a visão do paciente que a literatura traz, né? Eu acho que a visão do médico ela está nos livros de medicina, né? Talvez acho que a gente precisa pensar, né? Será que não tem nenhuma literatura psiquiátrica do outro lado? Acho que porque a vivência do sintoma, a vivência da doença, a vivência do tratamento é muito diferente da aplicação, né? Para que assim o psiquiatra está lá trabalhando e o paciente está lá vivendo a vida dele. O psiquiatra volta para casa, né? O paciente, aquela é a vida dele. Talvez por isso também não dê para o psiquiatra escrever. Eu não sei, eu nunca pensei em escrever o que escrevo e sou psiquiatra, em escrever como psiquiatra. Claro que tem. Bom, tem Freud, tem Lacan, são psiquiatras que escreveram, mas assim, aí foi diferente para criar teorias. Instituir, eu estava pensando esses dias, né, o quanto a psicanálise e várias outras teorias, elas ultrapassaram muito a clínica, né, elas viraram filosofia, praticamente, né, acho que elas ultrapassaram esse campo da clínica. E aí, talvez, e não dá para dizer que, por exemplo, a escola do Freud não é literária, ela tem algo de literário também, né, então, enfim, só pensando aqui com vocês. Ok. E, Laura, de volta na autoficção, eu tenho uma impressão, assim, lendo, parece que o escritor, ele vai quase escolhendo quão fundo ele vai entrar na autoficção. Porque ele está se mostrando muito, imaginando que pessoas do ciclo dele estão lendo o livro, pessoas próximas. E no caso da Linda, eu fiquei impressionado, assim, o quão nua é a obra, porque ela não vai falar sobre a internação dela, mas ela vai falar sobre, sei lá, quando ela era adolescente e ela ia sair com um rapaz e ela não queria ir para a cama com ele, então ela ia com uma lingerie feia, e são coisas que você, lendo na autoficção, elas são bem, assim, dá para ver que a impressão é que ela vai bem fundo e se abre completamente na obra. Como você vê isso, a relação da autoficção com a literatura, do quanto o autor se mostra, você como professora e escritora, como você percebeu os aspectos da autoficção no livro? Então, é que eu realmente li como autobiografia, a gente está falando de autoficção, mas eu não acho que ela se coloca nesse lugar, o lugar da autoficção, eu acho que ele veio responder à falta, vamos dizer assim, de legitimidade, à falta de interesse mesmo, né, que a autobiografia foi perdendo prestígio, foi perdendo um lugar como um gênero, ficou associada muito a um gênero edificante, de construção de um modelo a partir da, né, vamos dizer assim, da narrativa de uma vida, né, da própria vida, né? Então, Chateaubriand, você tem os modelos. Eu acho que existe aí uma volta da autobiografia, porque eu não acho que a questão dela é ficar jogando com ficção e a vida, vamos dizer, real, a vida vivida. Eu acho que ela busca, através de uma linguagem literária, né, falar de experiências, seja a recuperação da memória, seja a experiência do... Eu faria um pouco. Eu acho que ela não poderia nem se permitir vamos dizer, essa brincadeira autoficcional, porque ela passou por um processo de aniquilação, né, do eu. Eu acho que ela não poderia se dar o luxo da autoficção como um gênero onde você joga com isso. Eu acho que ela não está jogando, ela está num outro tipo. Obviamente, não há nenhuma ingenuidade no processo da escrita autobiográfica. Quer dizer, não é porque é autobiográfica que tem que ser uma escrita, vamos dizer, inocente, que acha que realmente está contando tudo como foi. Obviamente que não, como a Natália falou, tem uma personagem, sempre tem, mas a gente também tem um personagem social, né?
enfim, fora desses estados extremos, né, a gente está sempre num certo também personagem. Então, eu acho que eu associaria mais o livro a uma autobiografia literária, né, a um romance autobiográfico, né, do que a um exercício autoficcional. E eu acho que ela faz parte de uma volta da autobiografia, do interesse pelo romance autobiográfico na literatura contemporânea, né? Agora, eu acho que, tentando relacionar um pouquinho isso com o que foi falado um pouco pelo Luciano e pela Natália, obviamente eu também li e pensei, bom, no caso brasileiro, eu como professora mesmo acompanhei isso, enfim, a gente, né, assim, acompanhando questões de alunos e alunas, enfim, as pessoas poderiam não estar recebendo eletrochoques, mas são radicalmente dopadas, né? Se você percebe que em muitos casos é um abuso, né? E é muito irresponsável, às vezes, a forma de dopar mesmo, porque isso também tem consequências muito sérias para a memória, enfim, para uma série de outros processos, né? Então, eu acho que a gente fala também do eletrochoque como se fosse a única forma de violência, né? Assim, às vezes, médico, eu acho que tem muitas outras e a gente está vendo isso acontecer, né, abundantemente, quer dizer, talvez se não fosse eletrochoque, seria um tratamento, às vezes, sem uma calibragem, né? Assim, porque o que, para mim, eu acho que revolta, além do eletrochoque, que eu acho que aparece numa narrativa, né, que é muito importante dentro desse tema, que é o livro da Sylvia Plath, né, o The Bell Jar, que, enfim, é sobre isso, mas ali, sim, é uma ficção muito mais distante, eu acho, é mais um romance ficcional, né, que tem um fundo autobiográfico, mas acho que já se colocaria também num outro lugar. Mas eu acho que a mim me impressiona e me revolta, assim, ao longo do livro, que não é só o eletrochoque, é a falta de uma escuta qualificada para uma pessoa que é extremamente inteligente, que é uma escritora, e disso fala o Lima Barreto. Ele fala do desdém com que os médicos tratam ele quando sabem que ele é escritor. Tem uma cena essa cena, para mim, que me deu esse clique, quer dizer, ela, num determinado momento, com medo, né? O médico acho que está descrevendo os efeitos colaterais e ela fica desesperada, porque fica com medo de perder a memória, e diz para ele que ela é escritora. E o médico diz, mas você sabe, não tem tratamento sem efeito colateral e tal. E, bom, você também pode inventar depois, né? Aliás, não é isso que vocês fazem como escritores? E ela fica... isso tem um desencadeamento. E o Lima Barreto também narra uma cena de um encontro com o médico. Ele diz, eu nem desgostei desse médico. A gente começou uma conversa e o médico, num determinado momento, pergunta se eu escrevo em jornal. E eu falo, sim. Eu até publiquei um livro. E aí ele diz que o médico faz um risinho meio sarcástico, e aí ele não consegue dormir, aí piora, tem um efeito... Quer dizer, são essas também, às vezes, assim, o que me impressiona é realmente, assim, quer dizer, como é que você não tem uma escuta mais, enfim, de uma outra linha, né? Quer dizer, as falas são muito pobres, a escuta que ela tem, quer dizer, tem a irmã Maria, mas que também ali é bem ambíguo, também às vezes é um pouco sádica a escuta dela, apesar de ser a que mais consegue, eu acho, enfim, se contrapor ali a um certo aniquilamento, mas às vezes a mim me soa também aquela escuta de irmã, assim, que também Deus me livre. Bom, a minha sensação foi assim, não entre num estado extremo, assim, num país nórdico, que você vai ser colocado nesses lugares horrorosos, assim, sem uma escuta de outro tipo, ou psicanalítica, ou outra que para ela ser importante, eu acho, junto com um tratamento psiquiátrico, né? Eu acho que isso é que dá muita aflição, assim, de que esse tratamento, que óbvio que a gente sabe, como a Natália falou, não dá para ter uma visão, assim, só ideológica, eu acho, que dessas questões, né? Há casos em que é necessário uma intervenção radical mesmo, né? Mas, poxa, a falta de possibilidade de um diálogo, assim, um pouco mais... assim, vamos dizer, que a escute, né, naquilo que ela tem um pouco mais de singular, é muito aflitivo, é muito, e bom, aí sem falar da situação toda, uma mulher com filhos e tal, e, quer dizer, não é alguém que tem uma vida
né, que não tem como voltar para uma vida, que não tem nenhum laço, né, quer dizer, eu achei isso, assim, essa pobreza da escuta, assim, em torno dela, isso me revoltou, talvez, tanto quanto, talvez, o exagero e a intervenção, que eu não sei avaliar, não sou psiquiatra, mas me parece muito exagerada ali, como um procedimento já meio automatizado mesmo, e isso a mim me incomodou também muito, porque a gente vê, assim, né, na Silvia Plath, a descrição disso, tantos anos atrás, né, quer dizer, obviamente que esses procedimentos ainda são usados, ainda são, em certos casos, necessários, mas né, quer dizer, me pareceu muito limitado, né? E aí eu vejo, assim, um pouco, acho que a autobiografia se torna um lugar para ela, assim, não como uma terapêutica, porque é um livro muito construído também, né? E acho até que ele consegue não ser, assim, apesar de ser uma leitura difícil, ele tem até, às vezes, uma certa leveza, né? Eu acho que ela não força, ela, vamos dizer assim, ela não tortura o seu leitor, isso eu acho muito interessante. Né? Ela não faz com o leitor o que fizeram com ela durante o tratamento. Acho que é um pouco essa sensação, né, de pequenas... eu acho que, às vezes, essas pequenas falas, um pouco sádicas, são piores do que o eletrochoque, sabe? Assim, em alguns momentos. Porque elas confundem, né? Elas tiram qualquer possibilidade dela dialogar, né, assim, com alguém, de uma forma, com uma dignidade. Eu acho que tem a ver também com isso, que é uma recuperação de uma dignidade humana, de uma subjetividade que tem o seu lugar ali, né, assim, né, afirmativo também, né, isso é bonito, eu acho, ao longo do livro. Mas é um livro que coloca a gente realmente para pensar sobre essas questões. Para um escritor, né, que trabalha com a voz, né, ele está submetido num processo que ele não tem voz ali, né, não tem voz diante dos médicos porque ele não é especialista, não tem voz porque ele está despersonalizado, parece que é mais sofrido, né, porque se ele é o Lima Barreto, ele escreve nos jornais, ele é um escritor conhecido, e aí ele é tudo menos uma voz, parece que é mais doloroso, e isso se percebe claramente quando eles vão relatar isso, né. E aí, Luciano, o que você tem para comentar com a gente sobre tanta coisa que a gente falou aqui? Sim, sim. Essa questão, eu vou engatar nessa questão que tu colocou, que vocês estavam falando da voz, da busca da voz, tudo, porque o Bem-vindo à América, que é um livro mais ficcionalizado, mas que também é calcado em algumas questões autobiográficas, do pai, né, o pai, assim, instável e que cria tumulto na infância e na juventude da personagem. É uma personagem que se recusa a falar. É todo o contrário da personagem que pode ser a Linda Bostrom-Knausgård, ou pode não ser, no livro, dependendo de como a gente leia, em que ela se afirma pela fala, ela se afirma por buscar a voz dela naquelas memórias. É óbvio que o processo literário sempre vai acontecer, por mais que a pessoa diga, não, isso é autobiográfico, mas no momento em que, no caso dela, eu nem sei até onde ela pode selecionar as memórias, ou se são todas as memórias que ela conseguiu buscar no disco rígido que o médico diz lá para ela no início, que era simplesmente reinicializar o computador, a eletroterapia, né? Então, no próximo livro que a Rua de Sabão vai publicar da Linda, é uma personagem que ela fala para dentro. A narrativa é a forma de ela falar, porque ela não conversa com as pessoas, ela decide num determinado momento não conversar com as pessoas. E ali tem outras questões também clássicas da literatura, como matar o pai e etc. Que não vou aqui também revelar todos os segredos do livro antes dele ficar pronto e publicado. Mas interessante as questões o contraponto que a Natália trouxe sobre a gente sabe que na literatura médica, na prática médica, na ciência médica, né, como todo, tem sempre aquele arsenal que vai sendo atualizado dentro do possível, de acordo com as novas técnicas, os novos fármacos que aparecem, mas é interessante como
mesmo dentro dessa coisa padronizada que os livros de medicina trazem, cada cultura e cada país acaba incorporando ou lançando mão de uma ferramenta mais do que outra. Eu posso dizer, assim como a gente viu na descrição da Linda aqui, o eletrochoque é, assim, super utilizado na Suécia. Aqui na Islândia a gente tem o caso da Ritalina, não gosto de falar em nomes comerciais, mas vamos lá, Ritalina e Concerta, né, que é o princípio ativo é o metilfenidato, que aqui é extremamente comum, não só e se normalizou tanto o uso dessa substância, que tanto com crianças, quanto predominantemente com crianças, mas também com adultos, agora tem uma equipe dentro do Hospital Nacional que seleciona as pessoas que podem, como adultos, usar essa substância, mas se normalizou tanto isso, se massificou tanto essa medicação aqui na Islândia, que hoje os islandeses do submundo acabaram desenvolvendo uma técnica de usar isso como uma droga injetável, que é extremamente arriscada, tem um número significativo de mortes involuntárias por overdose com injeção de metilfenidato, que depois eles, como vão para a Escandinávia, vão para os Estados Unidos, não sei o que, acabaram difundindo esse uso também, que é um uso totalmente fora de qualquer protocolo, qualquer estudo científico, né? Então, se fala sempre aqui muito na Islândia que esse medicamento que é muito utilizado aqui, por exemplo, na França praticamente não é utilizado, tem uma outra forma de tratar a questão da hiperatividade, déficit de atenção, e então, como de país para país, isso varia. E também me ocorreu quando a Natália falou sobre a questão de não analisar, de não clinicar enquanto está lendo. Eu gostaria de relatar um caso curioso de um psiquiatra aqui islandês, bem conhecido, que ele faz o contrário. Ele se tornou famoso porque ele já publicou 2 ou 3 livros em que ele pega, não da literatura contemporânea, mas ele vai buscar nas sagas, nas islandesas, ele tenta diagnosticar, dar um diagnóstico com base na ciência psiquiátrica de hoje, personagens como Eir Skallagrímson, que era um viking, pirata e poeta. Ele coloca ele como se ele fosse um psicopata, e ele descreve por que ele é um psicopata. Aí tem outra personagem feminina que ele diz que é... Enfim, ele vai dando os diagnósticos, né? É curioso, assim, essa forma de ele brinca muito com isso, na verdade. É uma coisa, assim, que as pessoas tratam mais como uma coisa divertida, porque são personagens que estão na cultura islandesa, então é uma outra abordagem, uma outra forma de ver esses personagens que já fazem parte da consciência nacional, digamos assim. E eu acho que é isso. É interessante isso, né, Luciano? Porque eu acho que, na verdade, é rico mesmo como relato, né, de caso. Até, por exemplo, quando eu estava lendo A Minha Luta, era impossível em alguns momentos falar, nossa, aqui a Linda estava em mania. Era uma descrição clara, assim, sabe? Mas é um esforço que eu preciso fazer. Não quero fazer isso, eu quero ler o livro, sabe? Mas tá lá como relato mesmo, né? Como descrição. Acho que também é uma leitura, mas eu acho que empobrece, sabe? Ler dessa forma, ler isso. Acho que pode, ok, se for uma nuance, uma das possibilidades de leitura, acho que, ok, também pode ser válida, mas acho que a gente precisa cuidar de manter a obra como uma obra literária, seja ficcional, seja não ficcional, né? Acho que eu acho que é até bonito, e acho que isso me encantou também na obra do Knausgaard, e a pergunta que eu sempre faço, que não dá para responder, por que é um romance aquilo, né, que ele faz? Por que é um romance, né? Tá falando da vida dele, com os nomes preservados, com fatos. A Linda, por exemplo, o nome dos filhos do livro não é o nome dos filhos, né? O nome dos filhos é diferente. E acho que tem uma só que tem um nome muito parecido, que ela chama de Ana, e é Anne, a última filha. Mas os outros 3 não são os nomes dos filhos, coisa que o Karloff expõe, né? Não sei se é uma tentativa de cuidar dos filhos, ou se é justamente sei lá,
uma tentativa de manter esse espaço aberto, né, de abrir algum espaço para ficção, justamente num espaço que possa preservar a vida dos filhos, não sei, né, e eu acho, outra coisa que me chama muita atenção no livro é a presença dos sonhos, dos delírios, né, e o quanto, se tratando de alguém que escreveu enquanto paciente psiquiátrica, né, e tentando se... Ixi, acho que o Léo caiu. E tentando se superar desse lugar, sair desse lugar, né? Mas eu acho... parece que é justamente o fio que consegue costurar a trama é esse, né? É justamente o sonho, o delírio, aquele sonho da locomotiva, né? Muito bonito aquele sonho, ou aquela conversa imaginária com o psiquiatra que ela imagina, ou inventa, ou delira, a gente não consegue saber qual dos três é. Mas surge narrativamente como recurso literário, né? Então, acho que esse limite entre ficção e realidade se dá pela linguagem. No caso dela, que viveu os sintomas e que escreveu os sintomas, que se transformaram em linguagem poética, acho que isso é um movimento muito impressionante no livro, né? Me impressiona muito isso no livro. E acho que né, Laura, que é um livro que cuida do leitor, né, que não maltrata o leitor como ela foi maltratada. Ela diz um divertido de ser escrito. Né? E a gente fala, nossa, que coisa, um livro divertido de ser escrito com tanta dor, né? Mas parece que é uma recuperação mesmo. Ficou cheio de eco, né? Ele voltou aqui embaixo agora. Bem-vindo de volta, Leonardo. Obrigado. Tecnologia. Eu acho que em relação que Oi, fala. Não, vai você. Não, eu quis só pegando um pouco aqui carona no que a Natália estava falando, eu acho que eu acho que eu nem diria que ela escreve como uma paciente psiquiátrica. Eu acho que ela está em tratamento tentando estar lá como uma escritora, né? Está lá como, enfim, lutando contra esse ninguém, né? Assim, contra o ser ninguém ou não ser alguém. Eu acho que isso talvez a chave, né? Quer dizer, esse lugar autoral. E aí também eu acho que, obviamente, é impossível não pensar que esse lugar autoral é um lugar que vai colocar em questão o projeto literário do Karl Over, né? Quer dizer, eu acho que ele está fazendo um experimento ético-literário, né? Ele às vezes fala disso bem, às vezes fala de uma maneira muito quase banal, né? Ele banaliza, eu acho, às vezes, nas falas dele, o que é o projeto da trilogia. E eu acho que é interessante porque, nos dois casos, tem uma questão ética que a literatura enfrenta, né? E de formas muito diferentes. Né? Isso que você falou dos nomes dos filhos. Quer dizer, o projeto dele é um projeto de hiperexposição até ultrapassagem do que a gente teria como uma fronteira ética de resguardar, né, enfim, pessoas próximas, etc. E a ideia toda, bom, o título do livro é uma provocação em relação a isso, o mal como uma matéria da literatura, enfim, quer dizer, a literatura como se ela estando além, né, vamos dizer assim, de um modelo ético que serviria para a vida, né? Então, na literatura você pode, né? A literatura pode esgarçar esses limites. Agora, o livro dela traz uma outra questão para esse projeto, né? Porque, obviamente, isso é muito difícil resguardar isso dentro desse espaço da literatura, né? Como um espaço... enfim, eu acho que é interessante tentar. A mim me deu vontade de reler quer dizer, ele assume esse lugar um pouco sádico, né, do escritor que expõe mesmo, né, que vai contra uma série, vamos dizer assim, ele acha que ele está quebrando um tabu, enfim, essa talvez seja a forma mais boba até de colocar, porque isso, obviamente, já foi feito
Acho que não é tanto por aí, mas eu acho que tem uma questão da hiperexposição e desse experimento ético da incorporação realmente daquilo que a gente tenta, vamos dizer, né, deixar fora, né? Quer dizer, e obviamente sem tentar fazer nenhum tipo de leitura moral, mas eu acho que ela está num outro experimento ético que é de recuperar os limites éticos das relações humanas, né? E isso é interessante para pensar esses dois autores, né? Aí, para além da questão só do casal e dos conflitos aí desses projetos, mas eu acho que é interessante, porque ele está num projeto que é muito mais de confundir os limites éticos e ela um pouco de restaurar esses limites através da escrita, né? De colocar alguns critérios, né? Assim, para funcionar de novo. E isso eu acho interessante, porque eu acho que o projeto dele envolve uma certa violência ética, né? Assim, uma violência em relação a essas questões, que é a força do livro, mas que também é algo para a gente pensar, né? A força dos livros dele, mas eu acho que acho que a narrativa dela traz um contraplano interessante, assim, que não dá para descartar. E a gente falou aqui no começo sobre o fato, obviamente, ele é um escritor muito reconhecido, muito inserido no mainstream, e ela, né, chegando ao Brasil, por exemplo, né, numa editora, né, assim que a gente pode dizer, num circuito mais alternativo, né, como é que isso vai ser lido, né, também, isso também envolve essas questões de que estamos falando de, né, são dois escritores ali. Então, eu acho isso super interessante, acho que são coisas difíceis de pensar, mas que são bem, há um convite para a gente pensar isso aí Com também. certeza, não, muito legal isso, né? Até o fato dela não nomear ele, né? Ela em nenhum momento diz o nome dele. Ela nomeia cada profissional, cada auxiliar de enfermagem, cada enfermeira, cada profissional da internação, e não nomeia o marido, o ex-marido, né? Então, acho que isso é quase como se ela quisesse silenciar, eu não vou dizer o nome dele, né? E isso acaba chamando mais atenção do que se ela dissesse. Acho que justamente por isso que você está dizendo, né? Eu vou manter esse silêncio, não vou expor isso, apesar de que todo mundo sabe. Ela não precisaria expor, mas acho que o fato dela não mencionar, com certeza fala disso que você está dizendo, né, Maria? Uma outra coisa interessante que eu pensei, lendo o Outono, que eu terminei de ler hoje de manhã, o primeiro livro da próxima série de livros do Karlov, né, das citações, que ele fala do jardim, tem vários, não verbetes, são quase crônicas a partir de objetos que ele vai escrevendo para a filha que vai nascer, para a última filha dele. E ele fala muitas vezes do jardim, e a imagem que a gente tem no livro dele, esse livro, é que é um jardim maravilhoso, super bem cuidado, florido, ou no outono tem as folhas, mas é um objeto digno de muita atenção. No livro dela é o oposto, a imagem do descuido do casamento, né? Algo que está simbolizando justamente a deterioração da relação deles, né? Então, se a gente parar para pensar, é autobiográfico dele, mas o que é a verdade, né? É a verdade dele, por mais autobiográfico que seja, essa é uma discussão já muito feita e antiga na questão da autobiografia, o quanto é possível chegar ao real, né? A verdade. É legal poder ler os dois autores, porque a gente vê que realmente as visões autobiográficas são muito diferentes, né? Um do outro. Até as coisas que ela fala dele, enfim, que ele tinha falado dela, acho que é uma leitura possível também, não a única, que se a gente lesse só dessa forma também seria, mas acho que é algo que não tem como a gente não pensar nas coisas que ele já falou também, né? A gente tá... Sim, especialmente na semana em que está sendo lançado aí o último volume no Brasil, né, da Egopeia. Não é a Epopeia, é uma Egopeia, que de uma certa forma é a volta a um romantismo de colocar o eu no centro da literatura e é curiosa essa questão também dele como caso literário, de por que ele fez tanto sucesso a um padrão Helena Ferrante, assim, não, no mundial e tudo. E é curioso porque essa exposição que a Laura falou,
extrema, né, essa forçação dos limites éticos do que é público e do que é privado, eu me pergunto, assim, como uma pessoa pré-internet, não millennial, uma pessoa que não foi alfabetizado com a internet ainda, a internet foi uma coisa tardia na minha vida, né, em 95 eu já tinha 22 anos, então, se essa espetacularização que se virou a norma, assim, nas relações sociais, a partir das mídias sociais, se isso, de uma certa forma, não criou um caldo de cultura que possibilitou um autor como ele ser um popstar, né? Uma pessoa recebida com um tapete vermelho nos festivais literários, inclusive no Brasil. E aliás, ele fala sobre a ida dele a Flip, eu não lembro qual volume. Acho que é Verão. Mas é Verão, né? Ele fala. E falando dessa série das estações, eu, que não consegui terminar a Minha Luta, li essa série porque eu achei elas mais fáceis, mais acessíveis por serem livros menores, e li com um olhar com um certo romantismo, assim, né? Porque eram coisas tão bonitas. Eu me lembro que tem um volume que começa com a descrição da maçã, me fez pensar no... não é? Me fez pensar no olhar do Jorge Furtado, ou do narrador, né, do Ilha das Flores, em que está explicando cada coisa de uma maneira enciclopédica, como se fosse um extraterrestre, uma pessoa que está chegando de paraquedas no mundo, de uma certa forma, o que ele está fazendo também com essa filha que a gente vê lendo a narrativa da Linda, que são percepções diferentes, né, são olhares diferentes, um olhar romântico dele, um olhar mais pragmático, mais, não sei, mais desesperado dela em relação às suas próprias atitudes, as consequências que poderiam ter em relação à filha que estava para nascer. Só que no Ilha das Flores tem uma auto-ironia, um sarcasmo embutido que na série das estações falta, né? Porque é uma visão muito poética, bonito, assim, como leitura, e imagino como tradução deve ser uma coisa prazerosa de se fazer. Mas se tu pensa nas mesmas coisas que ele aborda nesses livros, e no Minha Luta, e nas coisas que ela aborda nessa narrativa dela, em que, na minha opinião, é tudo menos espetacularização do eu e da intimidade, eu fico com um pé atrás agora de abordar os livros dele. Então, esses livros dessa natureza, que ele diz que ele acabou, que isso já era, e que agora ele vai ser um escritor normal, de romances convencionais, etc. Luciano, a gente para pensar, quem está escrevendo mais verdade, mais verdadeiramente, né? Alguém que quer escrever tudo, como se fosse possível escrever tudo, ou alguém que expõe as fragilidades, que mantém a linguagem com certos espaços, com certas lacunas, né? Onde a dor consegue se mostrar de um jeito mais verdadeiro, né? Acho que é uma pergunta interessante a gente se fazer, né, diante desses dois autores, né? Do romance autobiográfico, que tem algo de uma busca pela história da própria vida, né? Da própria história, enfim. Eu acho que é interessante porque, no caso dele, é uma escrita de um extremo controle, não que a escrita dela, assim, seja uma escrita, vamos dizer, descontrolada, a escrita dela é uma escrita fina também, mas no caso dele tem esse controle, vamos dizer, exibicionista ao extremo, esse é o projeto também, né? Quer dizer, mesmo quando ele está falando dos momentos mais difíceis, ele, assim, tem um narrador, uma auto-narração de alguém que está sempre sob controle, né? Assim, acho que fala muito sobre isso, tem uma virilidade. Eu acho que eu vou trazer um outro dado aqui, que não é só anedótico, porque o Luciano falou um pouco sobre essa imagem que a gente tem dos países nórdicos, e eu acho que, em parte, também o sucesso dele, e aí, obviamente, quando estamos falando de escritor, enfim, que trabalha com autobiografia ou autoficção, obviamente, o escritor, nas suas performances públicas e sociais, é fundamental para esse sucesso. No caso dele, um homem muito bonito, etc. E eu acho que ele atende perfeitamente a uma caricatura, né? Uma expectativa, mas que é uma caricatura do que é o homem nórdico, né? Muito bonito, muito articulado, bom pai. Olha, a mulher estava lá internada, assim, na lama, e ele cuidou de um monte de filhos,
eu acho que isso atende a um imaginário, né, assim, de quem está fora da Escandinávia, que é o clichê, né? E é interessante a gente pensar que isso é tão, vamos dizer assim, obviamente há algum lastro de real em todo clichê, mas se a gente pensar que Me Too só chegou na Dinamarca agora, em termos de, vamos dizer, questionar instituições e figuras públicas, de fato, quando o Me Too aconteceu, aquilo foi tomado como algo que ou não precisava ser discutido ou que era uma bobagem. E agora, efetivamente, está tendo um efeito institucional mais consequente. Então, é interessante a gente pensar que essa construção desse homem nórdico, eu acho que ele joga, obviamente, não é ingênuo, né? Ele sabe lidar com essa camada aí de expectativas, mas o público nem sempre vai separar, né, vamos dizer assim, a jogada, né, daquilo que é. Então, eu acho que tem a ver muito com isso também. Não é só ele é um escritor realmente ali, tem um ritmo, uma velocidade, né, tem um fôlego que é impressionante, né? Haja também, né, egopeia, né, assim, que realmente são horas e horas e horas, e quando você vê o que ela está fazendo, eu acho muito impressionante esse projeto não existe em termos até físicos, né, assim, quer dizer, escrever essas narrativas exige uma concentração e uma entrega física, assim, que não é banal, né? E aí você pensa na situação da vida, assim, é um pouco estranho. Não dá para não pensar nisso, né? Enquanto ele super compenetrado, ela estava lá no hospício de primeiro mundo, né? Assim, tudo bem. Eu acho que aqui há uma relação diferente com esses espaços, mas eu acho que é interessante pensar que tem ali um esforço com esse limite. A última coisinha que eu pensei aqui, que eu acho que pode ser interessante, inclusive até talvez como uma ideia de uma publicação que, assim, não nenhum best-seller, acho, mas tem uma escritora que é nascida na Noruega, mas que acho que é mais considerada dinamarquesa, chamada Amélia Skram, que escreveu no século XIX sobre a experiência dela também em asilo psiquiátrico, aqui. Ela tem 2 livros sobre essas experiências e que são interessantes, e acho que E também tem a questão da mulher, né, nessa situação, que eu acho que o livro da Linda fala muito sobre isso, né? Assim, tem alguns dilemas ali que são específicos, né, de alguém que é mãe e que, enfim, muitas afecções e muita culpa também ligada a essa disfuncionalidade da mãe, de quem se espera tudo uma outra, obviamente, outra, o dar conta, né, que ela fala de não dou conta de nada. E, enfim, eu acho que essa escritora valeria a pena a gente até olhar, assim, até para pensar junto com o livro dela, assim, essa Amália Skram, pensar essas questões. Muito bom, mais uma sugestão para a editora Rua do Sabão. Se o Luciano topar traduzir, tudo que ele topar traduzir, eu topo publicar. Bom, vamos às palavras finais, então. Estamos aqui há quase 1 hora de bate-papo. Luciano, você começou, então vamos lá. Palavras finais para a gente encerrar, por favor. Bom, vamos começar com uma palavra de agradecimento à editora Rua do Sabão por acreditar nesse livro, nessa escritora, nessa autora, que é uma autora emergente aí e que cresceu muito ao longo da sua trajetória. Começou com um livro de poemas, depois publicou um livro de contos que já causou assim bastante repercussão na Escandinávia e vem numa crescente nesses seus romances. E o próximo livro é um livro mais evidente, ele é mais curto, tem em torno de 90 páginas, que em português deve ficar umas 105, 110 páginas, mas ele é homogêneo, ele é constante, ele é
como artefato literário muito mais cirúrgico, muito mais preciso, né, esse livro que está saindo agora, Pequeno Outubrista, ele tem um caos aparente, mas é o caos, acho, da situação mesmo que ele repassa. Esse livro acabou de sair, já está sendo entregue, né, a gente vê as pessoas repercutindo e tudo. Quem já leu A Minha Luta, eu acho que é impossível não ler esse livro, porque vai ganhar uma outra luz, vai jogar outros holofotes na obra do Knausgård, e vai enriquecer, porque vai se criar um diálogo aí, um pouco conturbado, mas um diálogo do qual resultaram 2 grandes obras e 2 grandes escritores nórdicos que a gente espera continuar colocando aí em português para, né, também aumentar nosso repertório na língua portuguesa e no Brasil. Com certeza. Primeiro, é um campo infinito de trabalho, né, para a literatura comparada. A obra desses dois há muito para se beber dessa fonte, né, para se estudar. E o que você falou de trazer para o português, né, eu estava, sexta-feira, eu estava falando com o pessoal da Ilustri, eu estava conversando com eles na Folha, e aí eles perguntaram por que publicar os nórdicos, e aí eu comentei com eles como que a gente sempre fala muito sobre como a literatura portuguesa, a literatura brasileira, não tem tanto lugar no mundo, né? Laura, Natália, como escritoras, percebem bem isso, assim, como é difícil a literatura brasileira se externalizar. Mas a gente tem que lembrar o contrário também, como a literatura, como a gente, se a gente pensar que o Dostoiévski, nas traduções diretas do russo, vieram há uma década só para trás, a gente está falando do Dostoiévski, então, quando a gente fala de outras literaturas, como a própria literatura norueguesa e sueca, e a literatura chinesa e do Oriente Médio, como a gente tem tão pouco em português, em traduções diretas, então, sem dúvida, o trabalho que o Luciano e outros tradutores fazem é fundamental e, como editora, a gente espera contribuir bastante com isso. Natália, palavras finais. Queria agradecer o convite para estar aqui, nessa conversa super enriquecedora, nossa, muito bom, e parece que a gente vai, a nossa leitura vai ficando mais apurada, conforme a gente vai falando e escutando sobre as leituras das outras pessoas, né, nossa, foi um prazer estar aqui, muito bom. Como eu disse, né, um livro que me toca em múltiplas instâncias, e é um livro que eu acho que realmente, como o Luciano falou, quem leu Minha Luta precisa ler Pequeno Outubrista, né? Precisa, se a gente está falando de uma procura pela verdade ou pela realidade, acho que, então vamos ver todos os lados, né? Acho que é bem prazeroso e importante mesmo. Com certeza, com certeza. Laura? Eu posso só quebrar o protocolo, porque eu acho que ficou faltando uma fala do Luciano. Pode. Pode. Porque foi uma pergunta que eu até fiz para ele, né, em outro lugar, mas que eu acho que eu queria que falasse especificamente do maior desafio de tradução da Outubrista, da Pequena Outubrista, porque acho que ele tem coisas interessantes a dizer. Eu acho que isso ajuda a entender os desafios específicos de traduzir a literatura nórdica também. Posso? Por favor, e aproveita e fala também sobre vou aproveitar então já na tradução. Uma coisa muito interessante que você falou comigo enquanto você traduzia era aquele tempo verbal que só existe no sueco e que houve que eu falava para você, isso aqui tá errado, e você falava, não, é que tem uma voz específica no sueco que vem, sei lá, da Idade Média, e que você tentou colocar isso no português. Então, se você puder também falar disso, e também da literatura internacional, da função dos tradutores na literatura internacional, que você colocou no pós-fácil. Então, junta tudo e, por favor, comente bastante. Em relação a essa questão que o Leonardo traz, é muito comum, da minha experiência como tradutor do islandês e do sueco e do dinamarquês, é que no fluxo narrativo, no mesmo período, numa mesma frase, aparecem tempos diferentes, aparece o presente e o pretérito, e que em português e nas línguas românicas como uma coisa um pouco, às vezes,
cria um certo estranhamento. Só que é uma técnica que vem do tempo das sagas islandesas, em que é uma maneira, como as sagas eram narração oral, antes de virarem literatura escrita, era uma técnica de manter, de colocar os ouvintes, no caso, ou os leitores hoje em dia, no centro da história, no momento atual da história. Então ele começa, o fulano fez isso, e daqui a pouco o fulano o fulano não sei o quê. Então é o presente histórico que se chama, e que se usam em crônicas, eu acho, latinas, eu acho que existe essa mesma técnica, mas que na Escandinávia ficou uma coisa corriqueira, inclusive na literatura contemporânea, e que eu acho que para quem já tem essa experiência de traduzir, já fica incorporado. Então, quando a gente traduz, e depois tem a parte da preparação do texto, sempre tem um retorno. Não, mas aqui tem alguma coisa estranha. Aí, qual é a questão? Ela é estranha. Então, como toda tradução, ela tem que também carregar uma marca de tradução, ela tem que trazer alguma contribuição, não só do ponto de vista lexical, mas também do ponto de vista estrutural da língua de partida para a língua de chegada, para deixar, assim, a sua impressão digital de que é uma tradução. Porque, de outra forma, como na tradição anglo-saxã, em que se procura sempre reduzir as coisas e domesticar as coisas demais, a gente perde todo o fundamento de que é trazer literatura internacional para o teu país e para a tua língua. Tu não está enriquecendo em nada a tua língua, tu está simplesmente impondo teus padrões culturais numa literatura que é muito mais rica daquilo que tu está representando. Então, essa é uma questão. A outra questão, foi curioso que a Natália destacou a questão dos nomes, de Karl nunca ser o ex-marido, né? Nunca ser mencionado. Nos diálogos entre ela e ele, em que ela está se reportando diretamente a ele, eu fiz uma opção que é um desvio, porque em sueco, o tu, a segunda pessoa, sempre é a forma normal de se falar, assim como em islandês também, é sempre uma coisa informal, não existe você, o senhor, essas coisas não existem mais nessas línguas, é tudo muito informal. E eu sei que no Brasil a informalidade é a terceira pessoa, é o você, né? Mas para situações de intimidade, em diálogos muito pessoais, eu optei, e o Leonardo bateu o martelo, e de a gente manter esses diálogos com uma variação entre da segunda pessoa, do tu, para que as coisas sejam mais diretas e mais convincentes. Talvez isso também vai gerar um estranhamento para os leitores do centro do Brasil, das partes do Brasil onde não se usa a segunda pessoa, mas eu sei que no Nordeste, na Amazônia e no Sul, as pessoas vão talvez apreciar esse detalhe. Não sei se tem mais alguma coisa que faltou da questão da tradução, assim, de destaque. Laura? Eu achei ótimo, porque agora a gente, né, assim, saber um pouquinho mais como é que é a sua concepção mesmo, né, desse trabalho do tradutor, que não é um trabalho só, né, assim, vamos dizer, braçal, né, envolve isso que você falou, né, uma ideia do que é trazer essa literatura para o Brasil, não é banal, né. E aproveitando o gancho, eu deixo um convite para todo mundo que for ler o livro, ler com bastante atenção o pós-fácil que o Luciano escreveu, as palavras dele sobre o papel do tradutor o que nós conhecemos como literatura internacional é um trabalho dos tradutores, e o pós-fácil que ele escreveu é bem, bem interessante, bem rico em relação a isso. Então também fica um convite para todo mundo ler com bastante atenção esse pós-fácil e lembrar de todos os tradutores que estão por trás de todos os escritores que nós amamos, que marcaram nossa vida, que nos formaram como escritores. Existe lá o tradutor e contribuindo para o que a gente conhece, que a gente quase não nomeia, mas que está lá, que é a literatura internacional. E suas palavras finais, então, Laura? Eu queria só agradecer mesmo, foi muito simpático a nossa conversa, eu gostei muito de ter sido convidada a participar, a ler, enfim, também, Luciano, um interlocutor importante para mim também, que me ajuda aí também a me aproximar dessa literatura nórdica, e parabéns a vocês por terem, enfim, publicado, né, pelo trabalho aí nesse momento tão adverso, né, muito, muito bacana. Obrigado pelo convite. Obrigado. Em relação a isso, a gente, no começo, né, quando a gente escolheu o nome da editora,
é muito difícil, né, publicar no Brasil, é muito difícil, né, o trabalho como editora. E aí a gente escolheu o nome de Rua do Sabão, porque a gente foi pensando a gente se identificar muito com aqueles primeiros tipógrafos, eles nem eram editores, eles eram tipógrafos, eles eram funcionários ali do Jornal do Comércio, da imprensa régia, e mesmo sendo proibido, eles iam numa oficina no fundo de casa, como Paula Brito, e literalmente batiam um romance numas máquinas que eram os dinossauros, batiam um romance, e ali e uma dessas tipografias era na Rua do Sabão, daí o nome da editora, e daí a gente pensou como um lema que publicar é lutar. E em 2020, e assim, as pessoas pensam nisso no sentido político, mas em todos os sentidos, publicar é difícil, publicar é literalmente lutar. E em 2020 a gente viu como publicar e lutar, porque além de tudo a gente não pôde fazer os lançamentos presenciais, além de tudo, a crise econômica torna difícil para as pessoas comprarem livros. Então, publicar é lutar, e escrever é lutar, e traduzir é lutar, e é muito bom. Então, eu agradeço demais a Laura, a Natália e o Luciano estarem conosco nessa luta. Muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pelas inteligentíssimas contribuições de vocês. Mais uma vez o convite para todo mundo ler, e obrigado. Sim. A Pequena Outubrista, Linda Bostrom Knausgård, editora Rua do Sabão. Muito obrigado.